A água é uma riqueza inestimável que tem de sobra no Brasil. A água é um direito de todos. E agora querem vender um bem que é nosso. A quem interessa a privatização da água? Quem vai lucrar com isso? Quais as consequências? Para responder a essas e outras perguntas, o Informa Luta ouviu o economista do DIEESE, José Álvaro Cardoso. Nós conversamos agora com o companheiro José Álvaro Cardoso, economista, supervisor técnico do DIEESE em Santa Catarina. Zé, quarta-feira, 24 de junho, o Senado aprovou o projeto de lei 4162 de 2019, que prevê aí o novo marco legal do saneamento. O que na prática representa esse marco legal do saneamento, José Álvaro? Bom dia. Bom dia, Sérgio. Obrigado aí pela oportunidade. Olha, Sérgio, eu vejo a aprovação desse novo marco legal aí como mais um passo no sentido do ataque que o Brasil está sofrendo, né? Desse ataque golpista, que teve o seu momento mais importante, talvez, no golpe de 2016 e que continua sendo feito no Brasil, né? Porque o golpe de 16, é importante a gente lembrar, a principal motivação econômica dele foi petróleo. Mas não é só petróleo, na verdade tinha uma série de motivos geopolíticos, né, que passavam por interesse de derrubar o governo de esquerda que estava no poder naquele momento, e também derrubar o conjunto de mudanças que estavam sendo feitas na área trabalhista e tal. Então tinha um conjunto de objetivos, um deles era a produção de riquezas, seja as riquezas construídas pelo homem, como as estatais. Tem aí o governo Bolsonaro tem um programa de privatizações, né? Que eles não querem sossegar nem agora durante a pandemia, eles querem sustar esse programa. O Paulo Guedes pretende privatizar 4 grandes empresas neste ano, e também o objetivo de pegar as riquezas naturais, como o petróleo, minerais e água. A água está no centro do golpe de 2016. Eu me lembro até que quando, lá por 2017, ou mesmo 2016, no segundo semestre, eu ouvi dizer que o Temer se encontrou com o presidente da Nestlé, o dono da Nestlé, na verdade, e ele negou, foi um encontro secreto e tal, aí o Temer negou. Eu tive certeza que era verdadeira aquela informação, né? Porque, obviamente, as multinacionais da alimentação, as multinacionais que produzem bebida no mundo, apoiaram o golpe com interesse de meter a mão, principalmente nas reservas de água que existem no Brasil, que são as maiores do mundo, né? O aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão, ao que a gente saiba, são os 2 maiores do mundo, né? E os caras estão de olho nisso, porque essas empresas, não há nação sem água, né? O que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, a metade dos rios já são contaminados, a mesma coisa na Europa. Então, esses caras precisam meter a mão nas reservas estratégicas de água no mundo. Eu me lembro que, em 2016, quando houve ali todo o processo de ataque à Petrobras, que o golpe se deu por dentro da Petrobras, visando os recursos do pré-sal, tudo, né, que tinham sido anunciados há poucos anos antes. Eu me lembro que a gente fez, nós todos, inclusive no Movimento Sindical de Jaraguá do Sul e região, uma campanha grande tentando denunciar isso para a sociedade, né? Que o objetivo dos caras era meter a mão nos recursos do pré-sal, o passaporte do Brasil para o desenvolvimento. Mas o fato é o seguinte, a água é ainda mais importante que o petróleo, porque petróleo é uma substância fundamental, mas a água é a substância mais importante da Terra. Se a gente ficar 2, 3 horas sem água em casa, a gente já sente o drama. Imagina um país ficar sem esse recurso de forma abundante como tem o Brasil. No segundo bloco da entrevista com o supervisor técnico do DIEESE, a privatização da água no Brasil em um contexto de ataques aos direitos trabalhistas desde o início do golpe em 2016 e a maior crise do capitalismo em escala global. Álvaro Cardoso lançou em 2018 o livro Golpe de Estado e Imposição da Política de Guerra no Brasil. E um dos artigos era um questionamento, inclusive, vamos perder também a maior reserva de água pura do mundo?
E no ano seguinte, o Zé Álvaro lançou mais um livro chamado Crise da Economia Mundial e a Política de Guerra contra a População no Brasil, e também, novamente, um artigo Que Desculpas Usarão para Entregar o Aquífero Guarani. Não existe desenvolvimento sem água. Esse é um dos dilemas dos países imperialistas centrais, países como os Estados Unidos, principalmente, que é o cabeça do imperialismo, e outros países, França, Inglaterra, Alemanha, etc. Não existe desenvolvimento sem água. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, como eu estava dizendo, eles têm um problema sério. Já começa a faltar água, né? Os rios são contaminados e tal. Então os caras estão de olho nos maiores mananciais de água do mundo. E o Brasil detém essas maiores reservas de água do mundo. Por exemplo, o aquífero Guarani. O aquífero Guarani poderia suprir a humanidade de água potável durante os próximos 300 anos, 3 séculos. Parece que esse outro aquífero que existe aí no norte do país é ainda mais caudaloso ainda, tem ainda uma reserva ainda maior. Então, só o aquífero Guarani é 1,2 milhão de quilômetros quadrados, conforme está no teu livro, né, Zé? Exatamente. Então o negócio, né? Aí quando surgiu essa notícia, eu tive certeza que era verdade. Porque Temer é um entreguista do caramba. E com a aprovação desse projeto de lei 1142, está aberta aí a porta para a privatização da água. Exatamente. Isso aí é uma continuidade. Inclusive o relator, Tasso Gereissati, ele é conhecido nas internas como o senador Coca-Cola. Né? Exatamente. Ele é o senador Coca-Cola, porque ele é um grande produtor aqui no Brasil, né, de engarrafador e vendedor de Coca-Cola, acho que é o maior. E, obviamente, ele está representando nesse processo de relatoria desse trabalho aí, desse projeto, seus patrões, a grande multinacional Coca-Cola, as multinacionais de alimentação, de bebidas, elas têm uma força que a gente não consegue mensurar. Para fazer esse artigo aí que tu mencionou, Sérgio, e também um artigo que eu fiz no ano passado, eu estudei pouca coisa, né, o assunto, e um dos temas que eu me deparei é o poderio que as grandes multinacionais de alimentação e bebidas têm para influenciar a opinião pública. A gente, que é trabalhador, que é mortal comum, a gente não consegue imaginar o que esses caras fazem para atingir os seus interesses, que são basicamente interesses de lucros. Propaganda subliminar, né, Zé? Exatamente. Não tenho dúvida, Sérgio. A gente não dispõe ainda de comprovação escrita sobre isso, mas eu não tenho dúvida que eles apoiaram o golpe no Brasil de 2016, já visando meter a mão na água. Por isso eu estou dizendo que essa aprovação desse PL é mais um capítulo desse processo de ataques contra o Brasil. Vê bem, César, aquilo que está escrito no livro que tu mencionou agora, né? Uhum. Quando eu lancei o livro em 18, muita coisa ali havia-se dúvida. Quando eu dizia que o Sérgio Moro, por exemplo, e tantas outras pessoas também diziam que o Sérgio Moro era um agente da CIA, um entreguista e tudo mais, ninguém acreditava nisso em 2018. Pouca gente acreditava. Eu tinha resistência até dentro do movimento sindical. Hoje a gente já sabe, né? Mas passou 3 anos. Então o que vai acontecer? Daqui a alguns anos, nós vamos ter comprovação de que esse PL fazia parte do processo de golpe previsto, que eles iriam chegar até a água, que iriam conversar com o petróleo, fazer tudo que fizeram. Olha, Sérgio, o que nós perdemos de direito do golpe para cá não é brincadeira, né? Quem é que imaginou que nós teríamos, em 2020, um fascista no poder e com também o número de destruição de direitos que esses caras fizeram em 3 anos? É um negócio inacreditável. Conseguiram neutralizar a reação da sociedade, né, Zé? É verdade. O cara tem muito poder, eles detêm o monopólio praticamente, o oligopólio da mídia, né, que é fundamental, né? É bom sempre a gente lembrar uma coisa, né? A gente não pode se iludir, né? Quem coordena esse golpe no Brasil e também em outros países da América Latina são os Estados Unidos, né? Que é o país mais poderoso da Terra. Então esse ataque ao setor de água e saneamento, ele tem que ser visto nesse contexto. Porque senão a pessoa fica querendo ver uma pontinha de qualidade no projeto. Mas não sei o que. Sendo que, na verdade, não. Na verdade, faz parte de um grande ataque à soberania do Brasil. E agora atacando no mais fundamental, né? Que é alimentação e bebida. O direito à água. Também, se não tiver água, não consegue nem produzir alimentos adequadamente, né? Então é um negócio
inacreditável. Quer dizer, além de aumentar o produto, com certeza não vai ter água nos lugares mais longínquos do país, né, Zé? A história, inclusive, né, Sérgio, tu sabe tão bem quanto eu, a história na própria América Latina, ela é rica nesse sentido, né? Aí, eu não sei se tu recordas, na 79, 2000, eles privatizaram a água na Bolívia. Era um governo ditatorial, o Hugo Banzer, de extrema-direita, fascistão, tipo a Bolsonaro. Privatizaram a água a ponto do cara não poder coletar água da chuva, proibido. Aí o que aconteceu? Houve uma grande reação da população, acho que em Cochabamba, no ano de 2000, e o pau comeu, o governo, que era um governo fascista, baixou o pau, usou inclusive forças armadas contra a população, só que a população reagiu ainda mais e eles tiveram que revogar a lei, que se eu não me engano era de 78 ou 79. Então, esse é um caso, mas existe N casos na América Latina, em regiões no México, por exemplo, onde as multinacionais da água dominam as fontes de abastecimento de água, onde a população, e a água é muito cara, eles são obrigados a tomar Coca-Cola. Tem gente que toma 2 litros de Coca-Cola por dia, e aí, claro, com os problemas de saúde, que causa, inclusive, para a saúde pública. E é isso, as multinacionais são envolvidas nesse processo até o pescoço, porque a principal matéria-prima das bebidas é água, seja refrigerante, seja cerveja. Aqui no Brasil, por exemplo, a Ambev está metida até o pescoço nesse processo aí de tentativa de meter a mão nos aquíferos. Nos recursos naturais. Lembrando da Bolívia, né, que está vivendo um outro golpe de Estado, o golpista Jeanine Áñez, né, que também está defendendo agora os interesses das multinacionais norte-americanas. Nossa, ali foi um negócio inacreditável, né? Na América Latina foram vários países que sofreram golpes, né? Efeito dominó, né, Zé? Ou seja, todos os governos progressistas, né, que havia na primeira década dos anos 2000, quase todos, né, foram retirados um a um, né, através de metodologias específicas, adequadas a cada país, né. Não pode dizer que a história se repete, né, Zé, mas a gente está vivendo algo parecido com a final da década de 50, início de 60, né, quando os Estados Unidos resolveram intervir praticamente em toda a América do Sul, em todas as Américas, né. É verdade. E agora tem só que num contexto de crise internacional que é o mais grave da história. Esse é o detalhe importante também que a gente tem que levar em conta, né, para entender o que está acontecendo no Brasil e na América Latina. A crise mundial do sistema capitalista é inusitada. Essa crise já superou a Grande Depressão de 29. Tudo que está acontecendo agora aconteceu lá. Só que agora aconteceu em 2 meses. Agora, por exemplo, a pandemia disparou a crise financeira do capitalismo. Conforme os estudiosos dizem, é o seguinte: tudo que aconteceu lá está acontecendo aqui agora. Só que aqui é muito mais rápido. Quando explodiu a crise de 1929, o nível de desemprego, de baixo crescimento do PIB e outros indicadores aconteceram nos anos subsequentes, em 30, em 31, 32 e tal. Aqui não, aqui praticamente a economia mundial parou em 2 meses. O disparo que foi causado pela pandemia. A pandemia acelerou uma crise que já vinha se avizinhando, né?